O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João diz a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é o nosso favor. Em verdade, eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos na primeira leitura de hoje, através do livro de Gênesis, capítulo 11, São Marcos, capítulo 9. O tema que nós podemos levar para casa hoje é a tentação de monopolizar a Deus. Muitas vezes nós somos assim, porque nós deixamos, às vezes, enquanto entramos numa novena, ou retiro, ou alguma coisa, para aproximar a Deus, e nós acabamos sentindo que nós somos mais santos, mais altos do que os outros. Deus não quer isso, mas Deus quer que nós aproximamos a Ele e usamos a nossa espiritualidade para fazer o bem para o próximo. Se Deus nos usa, o que mais importante é abrir os nossos corações para que Ele possa entrar em nós e move a cada um de nós como instrumento dEle. E no outro lado, nós ouvimos os pecados são mortais, evitai-os por todos os meios. Ele falou também para nós sobre os pecados. Então, Deus quer mostrar para nós que precisamos evitar qualquer tipo de pecado nas nossas vidas. Aquele que escandalizar essas crianças, essa pessoa nunca vai andar para frente. Nós somos o instrumento para cuidar dessas crianças que Deus dá para nós, porque nós somos o instrumento de Deus. Então, Deus mostrou para nós que existem pecados que cometemos e que Deus deseja que nós, de forma consciência e dolorosa, paramos. Para conseguir isso, precisamos nos disciplinar sinceramente.
Sem disciplina, nós não vamos conseguir. Disciplina e ajuda através da oração, nós conseguimos evitar essas coisas. E nós ouvimos o que Jesus falou para nós no Evangelho de hoje. Se alguém peca, é melhor colocar pedra no pescoço e jogar no mar. Se alguém não ver o pecado sob esta luz, tornar-se impossível reunir coragem para abominar o pecado em todas as ramificações. Claro, queridos irmãos e irmãs, vivemos em um mundo escuro que não apenas pede o cheiro do pecado, mas tenta normalizar seu odor, seu cheiro. Isso que acontece, mas como nós somos filhos e filhas de Deus, vamos lutar contra isso, vamos ser um instrumento de verdade. A leitura de hoje também menciona diferentes tipos de pecado que devemos evitar. Desde as primeiras leituras do Evangelho, vemos o pecado do ciúme. Cada um de nós temos esse elemento do ciúme, mas precisamos controlar isso. Se nós não controlarmos isso, pode nos levar para pecar. Josué tentou impedir Herda e Merde de profetizar na primeira leitura de hoje. Por que eles fazem isso? Na mesma linha, os discípulos de Jesus tentaram impedir um homem de expulsar demônios em nome de Jesus no Evangelho de hoje. Por quê? Talvez seja porque antes eles próprios eram incapazes de expulsar demônios. Daí eles ficaram com ciúme do outro que Deus está usando como instrumento. O ciúme, meus irmãos, minhas irmãs, é muito perigoso. Cuidado para não colocar limites em Deus. Ele pode trabalhar no meio de quem quiser. O ciúme nos seca para o poder infinito de Deus, que é restritado e limitado para qualquer pessoa, acampamento ou grupo. Muitas vezes encontramos isso de cada um de nós, nos grupos dentro da nossa igreja. Precisamos tentar que isso não controla nenhum de nós, mas precisamos deixar que o Espírito Santo move quem ele quiser. E cada um de nós temos os nossos dons. O que nós precisamos fazer é trabalhar para descobrir os seus dons e usar isso também para servir a Deus. Não precisa ter ciúme do outro, porque tem as pessoas que têm os dons de profetizar, tem as pessoas que têm o dom de fazer algo bom, tem as pessoas que têm dom também de falar bem, tem as pessoas que têm dom de rezar mais que os outros. Tudo isso é um dom que Deus dá para a cada um de nós. O que precisa é desenvolver os seus dons e usar isso para a construção do reino do céu. Deus pode usar qualquer pessoa. Lembra-se, Deus falou ao jovem Samuel, que nem mesmo havia sido ordenado, enquanto ele, o sacerdote, não podia ouvir de Deus. Que interessante. Ele correu 3 vezes a primeiro para dizer o Senhor, que é Ele. Mas ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. Mas Samuel, que ainda não foi ordenado, conseguiu ouvir que Deus está me chamando. Foi a primeira. E ele disse, eu não estou enxergando nada. Eu não estou ouvindo nada. Ele foi dormir. Segunda vez, a voz respondeu de novo. Ele correu atrás. E ele disse, eu não estou enxergando nada. Não estou ouvindo nada. E a terceira vez, e ele disse para Samuel, quando ouve essa voz, disse, estou aqui para ouvir as suas respostas. E isso é um sinal. Ele nunca teve ciúme de Samuel, mas ele colocou Samuel no caminho para conseguir reconhecer realmente que é a Deus que está chamando Samuel. Então, para nós, se alguém de nós
estiver na causa de ele. Eles farão todo o possível para esmagar o garotinho. Samuel, não é isso que está acontecendo conosco de hoje. É ciúme. Quando o outro tem aquele poder de cura e nós ficamos com ciúme para ele. Quando outra pessoa tem aquele dom de falar bem e nós ficamos com ciúme dele. Mas ele não ficou com ciúme de Samuel, mas ele colocar Samuel no caminho da verdade. Tem alguém de quem você tem ciúme? Elimine o pecado do ciúme da sua vida. O fato de Elde, que nós ouvimos esses dois homens na primeira leitura de hoje, apesar da sua ausência na cerimônia de ordenação, ainda receberam o poder da profecia. Só mostra que Deus é tão poderoso que não pode ser mantido limitado pela distância, mas se ele trabalha em qualquer lugar. O ciúme limita Deus aos nossos olhos. Também nos impede de crescer mais profundamente em nossas fé. Na segunda leitura de hoje, vemos o pecado de exploração dos trabalhadores. Deus disse para nós, precisamos afastar disso. Na segunda leitura de hoje, abre nossos olhos para outro pecado perigoso, que devemos evitar a todo custo, a exploração dos trabalhadores. Algumas trabalham para você e até hoje você não consegue pagar bem. Deus está falando para nós, precisamos ser iguais. Precisamos tratar essas pessoas com justiça. Recusa-se a pagar aos trabalhadores os salários devidos e na hora certa é um grande pecado. Evita isso. Se nós estamos neste caminho, não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é para que nós possamos fazer felizes para uns aos outros. Porque quando as pessoas trabalham, precisamos no final receber o seu salário, que traz a felicidade, mas tem que ser salário digno. Mas ainda no evangelho de hoje, podemos ver o pecado do escândalo. Jesus disse, quem quer que faça um desses pequeninos pecar, seria melhor se um grande pedra colocar no seu pescoço e colocar dentro do mar. O que isso quero mostrar para nós, meus irmãos, minhas irmãs? O escândalo destruiu a fé daqueles que não são confiados. O escândalo zomba de nossos valores morais. Isso destrói a vida espiritual daqueles que nos tomam como mentores. Essas crianças estão olhando em cada um de nós para aprender como viver, para seguir o caminho de Deus. E daí, você está no meio para escandalizar essas crianças. Deus não perdoa qualquer pessoa que faça isso. Pelo menos nós precisamos ter prudência no que nós fazemos. E não podemos dizer, eu sou dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quero. Lembra que tem muitas pessoas que estão olhando em você e precisamos cuidar e respeitarmos uns aos outros. Você é pai, você é mãe, treinador, professor, ministério. Você é um líder em alguma organização da igreja. Mesmo se você estiver no comando de apenas uma pessoa, você percebe que seu caráter ou atitude, comportamento pode afetar e destruir aqueles que estão sob a sua liderança. Se sua atitude é assim, é a hora para que possamos mudar. Tem que mudar. Tem que reconhecer que Deus colocou você como mãe, como pai, como liderança, como professor, para educar. Muitas vezes os professores não falam as coisas. Sim, pode acreditar no que você quer. Pode acreditar no que você lê no seu livro. Mas vamos cuidar dessas crianças. Não adianta a gente começar no início, tentando para mostrar para ele que o que tem que fazer, o que é errado.
Só porque você cresceu e entrou no mundo e reconhecer o que o mundo oferecendo e quero também para ensinar para os outros. Isso não pode existir. Lembra que o pai e a mãe dessas crianças já ensinaram a ele, a ela, porque elas já aprenderam a primeira escola para saber que roubar é errado, para fazer o mal para o outro é errado. E agora chega na escola e não podemos mais aquelas coisas que aprendemos em casa. Os professores já falando que tudo isso não existe. Nós precisamos reconhecer como professor, como treinador, aquelas crianças que Deus entregou nas nossas mãos, precisamos cuidar a cada elas e também dar o que é certo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ao dizer que devemos cortar nossas mãos e pés e arrancar os nossos olhos ao impedir de pecado, Jesus quer que percebamos que temos poder sobre o pecado e que dentro de nós estão as causas do pecado e precisamos arrancar. Não precisamos cortar seus pés. Se você está indo para trabalhar e tem algumas pessoas que estão atrapalhando no seu caminho, podemos seguir outro caminho para evitar o pecado. Por isso, quando nós lemos Pai Nosso, ou rezamos Pai Nosso, nós ouvimos: nos livrais das tentações. Tentações não é pecado. E quando nós formos tentados, podemos também evitar essas tentações para não cairmos no pecado. É isso realmente que Jesus mostrou para nós hoje. Se as suas mãos estão levando você para pecar, corta-o, mas não precisa cortar-o, mas precisamos também fazer algo para evitar esses lugares. Se você vai todos os dias para algum lugar, restaurantes ou no bar, com os amigos, e descobrir que você não tem controle de parar de beber, toma um copo de cerveja, você vai para frente, não para mais. Só chegar em casa é causar confusão com sua esposa, com seus filhos. Então, a única maneira para eliminar isso é evitar de ir nesses lugares, para conseguir viver uma vida digna. É isso que Deus está mostrando para nós hoje. Se realmente queremos parar de pecar, precisamos evitar o ambiente e as ocasiões que nos levam a pecar. Eles dizem que um erro é apenas um erro da primeira vez. Na segunda vez, torna-se uma coisa errada. Para de culpar o diabo por seus pecados. Muitas vezes nós somos assim. Pecamos primeiro, segundo, terceiro. O que está acontecendo? Eu tenho que mudar, eu tenho que trabalhar e pedir a graça de Deus. Eu tenho que evitar as ocasiões do pecado. Eu tenho que colocar disciplina na minha vida para que eu possa mudar a minha vida. Para Deus nada é impossível. Mas enquanto no fundo do nosso coração nós ainda estamos com dúvida. Eu vou parar amanhã. Quando eu chegar a 30 anos eu vou me mudar. Então ainda nós não queremos parar de pecar. Deus fala para nós, é perigo. Arrependa-se hoje, queridos irmãos e irmãs. Lembra-se sempre, os pecados são mortais, sincera e conscientemente. Evita-os por todos os meios. Se o fizesses, meu caro amigos, você começará a experimentar a verdadeira alegria, paz interior, quando nós tomamos essa decisão e buscamos a graça de Deus. Porque para Deus nada é impossível. E sempre lembra que nós somos um instrumento de paz. Nós somos um instrumento de amor e da justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.